Meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estou passando aqui para nós iniciarmos o nosso estudo sobre o Evangelho de Marcos, a nossa leitura e os breves comentários. Nós vamos começar pelo capítulo de número 1, após a introdução, e nós vamos do versículo 1 até o versículo de número 8. Amém? Vamos lá? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Esse é o versículo de número 1, ou seja, é o início do Evangelho, ou seja, da Boa Nova de Jesus Cristo, ou seja, a boa notícia que o Filho de Deus, o Verbo encarnado, o Deus que se faz carne para nos salvar, como foi predito pelos profetas, que haveria de vir o Messias, né, para salvar, aquele que nos salvou por morte vicária, substitutiva, aquele que fez aquela obra maravilhosa de redenção, de salvação. E aqui vai fazer uma introdução falando que é o princípio, o início da história que narra, ou seja, da Boa Nova que narra acerca de Jesus Cristo, Filho de Deus. Verso 2. Como está escrito nos profetas, eis que envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ou seja, aqui faz referência, né? Como está escrito nos profetas, algumas versões dizem como está escrito no profeta Isaías, mas os profetas fica melhor porque refere-se ao profeta Malaquias e ao profeta Isaías. O profeta Malaquias ele fala que está registrado no versículo 2 e o profeta Isaías fala que está registrado no versículo 3, porque há a profecia de que haveria de vir alguém, né, que prepararia o caminho para que o Senhor Jesus viesse, o Filho de Deus viesse, o Messias. Então, antes do Messias vir, se manifestar, haveria de haver alguém que viria, né, que foi profetizado, que prepararia esse caminho, que abriria a picada para que ele pudesse passar. Era assim antigamente, quando alguém importante vinha por uma estrada, algum lugar, ou havia de alguém vir antes, preparando o caminho, ou seja, limpando a estrada, tirando as coisas que estavam no meio da estrada, para que pudesse estar livre para ele passar. Aqui está falando de João Batista, tá? João Batista. E esse versículo 1 é profetizado pelo profeta Malaquias. E também Malaquias diz que havia de vir o Elias, né? E na verdade João Batista, o próprio Jesus, diz que é o Elias que havia de vir. Então, aquela profecia de Malaquias que diz que Elias virá, né, preparará o caminho, na verdade refere-se a João Batista, ou seja, faz uma referência do estilo, né, que João Batista tinha com o estilo de Elias. E a voz do que clama do deserto refere-se à profecia do profeta Isaías, tá? Ele não era o próprio Filho de Deus, porém ele era a voz que clamava no deserto, porque era o lugar que ele pregava, João Batista, né, no deserto da Judéia, e as pessoas vinham até o deserto da Judéia para ouvi-lo, amém? E ele diz que prepararia o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E aparece João batizando no deserto e pregando o batismo do arrependimento para remissão dos pecados. Então, não é comum, porque quem era batizado? Um prosélito, ou seja, um não-judeu, que se converteu ao judaísmo e passava pela circuncisão, e após passar pela circuncisão, ele era batizado como ritual de purificação. E agora João Batista, ele aparece no deserto pregando uma mensagem de arrependimento, e que esse João Batista era primo de Jesus, né? Quase da mesma idade, diferença de 6 meses, e ele está aqui pregando o arrependimento, e ele está aqui pregando, né, e batizando, né, para que pudesse preparar. Ele não é o Salvador, mas ele fala que viria o Salvador, e ele está preparando o caminho nos corações para o Salvador. E ele está aqui no deserto pregando esse batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. Verso 5. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele. Ou seja, não era João Batista que ia para o centro para pregar e atrair as multidões, fazer o outdoor, fazer a publicação dele para que ele pudesse atrair as multidões. Mas as multidões saíam dos centros para ir até o deserto da Judéia, para ouvir alguém que não tinha uma mensagem que era uma mensagem para massagear o ego, uma mensagem que iria fazer com que os pecadores se sentissem confortável, não, era uma mensagem confrontadora. Mas esse povo saía das suas localidades para ir até o deserto para ouvi-lo.
e os de Jerusalém ia ter com ele. E todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Ou seja, esses batizados aqui, possivelmente, né, a palavra batizado quer dizer imergir, ou um batismo de imersão. E ele é batizado ali, confessando os seus pecados. Então, tem mensagem de arrependimento, tem um sinal de ato público de arrependimento, que é o batismo, e tem também uma confissão de pecado. Então, confissão de pecados, arrependimento, né, que esse arrependimento gera a confissão de pecados, e também o batismo como um símbolo externo de um arrependimento. Verso 6. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor dos seus lombos e comia gafanhotos e mel silvestre. Então, nós vamos observar que ele era um pouco diferente, né, como Elias. Então ele andava com as mesmas características de roupas de Elias, ele comia uma comida de forma separada, né, comia gafanhotos e mel silvestre e estava ali pregando o evangelho, pregando a mensagem do arrependimento, preparando o caminho para o Messias, para o Senhor. Verso de número 7. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia de suas alparcas. Ou seja, ele fala acerca daquele que viria, que é o Messias, que é o Filho de Deus, que a gente sabe que é Jesus Cristo. Ele está pregando o arrependimento e ele diz que aquele que viria depois dele é mais forte do que ele, não igual a ele, é mais forte do que ele, no qual ele não era digno nem de abaixando desatar a correia das suas alparcas. Então mostra a humildade de João e não querer tomar para si o povo, a multidão, né? Mas entendendo que ele tem um propósito a ser cumprido e o propósito dele é preparar o caminho do Messias. E esse propósito, a própria vida do João e a sua pessoa e a sua obra, aquilo que ele estava fazendo e ia fazer, falava acerca do propósito que ele veio cumprir. Então ele tem um propósito, ele não pode fugir daquele propósito que ele veio cumprir, que é preparar o caminho do Messias. E é mais forte do que ele, mais poderoso do que ele mesmo diz com humildade. Verso 8. Eu em verdade tenho vos batizado com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. Ou seja, esse batizado quer dizer mergulhar, tá? Submergir, mergulhar. Então ele batizava com água, como um símbolo do arrependimento, da confissão e do arrependimento. Porém aquele que viria depois dele, que era mais poderoso do que ele, mais forte do que ele batizaria com o Espírito Santo. Ou seja, ele faria com que aquelas pessoas que se arrependessem, que confessassem seus pecados, fossem mergulhados no Espírito Santo. Isso, lógico, ele está apontando para uma nova vida, para quando nós recebemos o Espírito Santo, que é o selo do penhor, aquela marca que identifica que nós somos salvos, que nós somos verdadeiros cristãos, é o Espírito Santo dentro de nós. Essa questão da obra de Cristo, que foi realizada na cruz do Calvário, fala da justificação, do tornar justo, de perdoar os pecados, de remir. Agora, o ser batizado no Espírito Santo, quer dizer, no Atos 2, no Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo desce, ele não desce para visitar, ele desce para morar, ele desce para estar. E ali, sim, através do arrependimento, da confissão de pecados, através de uma confissão pública de que há um arrependimento genuíno, verdadeiro, naquilo que Cristo fez, não é aquilo que João veio falar acerca de Cristo, que ele faria, e ele fez. Então o Espírito Santo, nós seríamos mergulhados no Espírito Santo, mais ou menos essa expressão, de mergulhados no Espírito, posteriormente ao sacrifício de Jesus e o derramamento do Espírito. E esse Espírito que faria com que nós tivéssemos poder, né? Nós temos poder através desse Espírito para vencer o pecado. E assim é também na sua vida. Você pode contar e crer no sacrifício que Cristo fez por você, arrependendo dos seus pecados, levando e tendo uma nova vida, um novo comportamento, um novo estilo de vida, e arrependendo-se, vivendo uma nova vida. E também sendo mergulhado no Espírito Santo, porque João pregou o batismo com água, simplesmente, mas Jesus, ele fez a sua obra, mandou sobre nós o Espírito Santo, e hoje nós somos mergulhados no Espírito Santo. Se caso você ainda não foi perdoado, creia no Evangelho, arrependa-se dos seus pecados, confesse os seus pecados e, em nome de Jesus, peça para que Deus, através do Espírito Santo, batize-o nesse batismo, nessa imersão, nesse mergulhar no Espírito, que
não somente traz uma capacitação espiritual para exercer a sua obra com dons espirituais, mas também que molda o caráter, também que molda a personalidade. Existe o ter o Espírito Santo e existe o ser batizado no Espírito Santo. Ter o Espírito Santo que significa que você foi salvo, você tem o Espírito Santo dentro de você. O ser batizado no Espírito Santo é um revestimento, você está mergulhado no Espírito Santo. Então, não queira somente ter essa nova vida, mas queira ser mergulhado. Então, eu quero sim ter uma nova vida, receber Cristo como meu Salvador, arrepender dos meus pecados, ser justificado e receber o Espírito Santo, mas eu não quero só ter a vida dessa forma, eu quero que ela esteja mergulhada, eu quero mergulhar, eu quero e não somente ser cheio, mas mergulhar nessa presença e ser totalmente dominado, ter a plenitude do Espírito e ser conduzido pelo Espírito Santo para que nós apresentemos frutos, virtudes que glorificam a Deus, que isso flua das nossas vidas. Amém? Deus abençoe vocês em nome de Jesus.